Olá, Entre Família começando. Chega junto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha só quem tá comigo hoje, Lucas Nascimento. Prazerzaça por aqui, tudo bem com você, A Suza? honra é toda minha, tudo bem, graças a também, Deus. viu? Tá aqui com você, tá com você aqui de casa. Olha só, sempre muito bom estar por aqui, Suza. A gente tava discutindo, conversando já um pouquinho sobre o tema de hoje, essa questão de maturidade. Aliás, sempre que eu tô aqui, pra mim é uma grande responsabilidade estar por aqui. Sempre tô viajando, trazendo histórias. Lucas? Sempre aproveitando o melhor da vida. Trazendo histórias que também é uma grande responsabilidade poder contar. Sim. E hoje... E você conta muito bem, parabéns. Muito obrigado mesmo. E estando por cá, aprendo bastante também com vocês aqui, porque tô do outro lado de lá, contando essas histórias, viajando e tudo mais, mas tá aqui também poder compartilhar um tema, tá com especialista. Então, pra mim é uma grande responsabilidade. Parece que vou amadurecendo na profissão ali. Inclusive, o tema de hoje tem mais ou menos a ver com isso. Idade, maturidade, é novo, consegue ser maduro, não, idade tem a ver com isso, não, é que a gente vai acabar aprendendo hoje, mas relaxa, porque assim, o Entre Família é gostoso por isso, né, Lucas? A gente tá sempre aprendendo. E qual é a graça, né, de você fazer alguma coisa e você sabe de tudo? Então, esse movimento realmente nos deixa muito feliz e contente aqui no Entre Família, de aprender sempre com os nossos especialistas. E é o seguinte, Lucas, eu te pergunto, né, você é bem mais jovem do que eu, percebe-se. Entregando aqui a idade, ó. Bastante colágeno por aqui, uns aqui já faltando. Você acha que a maturidade ela tá relacionada à idade? Como que você enxerga isso? Então, eu vejo assim, tem pessoas com menos idades, mas também carregam uma maturidade gigante. Conversando com a pessoa, assim, Sim. Você vai entendendo tudo, a visão de mundo que ela tem, a opinião, tudo. É muito diferente do que você conversar com outra pessoa da mesma idade, que vai ter uma outra visão. Então, acho que essa é a diferença. É relativo. É relativo. Porque também tem pessoas, né, assim, com mais idade, vamos colocar assim, e que às vezes a gente vai bater esse papo e você vê, nossa, né, parece que não corresponde ali o cérebro com a idade. Eu não esperava essa resposta de você. O comportamento, o pensamento, como a pessoa enxerga a vida, aquelas coisas todas. E a gente conversava isso aqui, né, com a nossa assistente de figurino, a Jaqueline. Ela comentou que ela amadureceu muito cedo e tudo. Então tem acho que um conjunto de coisas que tem que ser levada em consideração essa questão de maturidade ser relacionada à idade. Mas quem vai responder isso é a nossa maravilhosa psicóloga, nossa parceira de longa data, Eneida Torres, que está ali já prontinha para poder nos explicar, afinal de contas, o que é maturidade, né? Como é o comportamento de uma pessoa madura, tem a ver com a idade, sim ou não? Tudo hoje aqui no Entre Família e tem mais amigo secreto, né, Lucas? Tem amigos que estão acompanhando já por aí, né? Sabem o que está acontecendo, tem pessoas que estão ligadas a gente aqui, tudo que está acontecendo, pessoas importantes pra gente aqui. Vai ser muito... Tá emocionante hoje. É isso aí. Eu já dei uma olhadinha, tudo, mas é tudo hoje. Você fica por aqui, porque a gente vai o quê? Para um breve intervalo, né? E volta já já. Estamos de volta com o Entre Família. Que bom que você está aí pertinho da gente, grudadinho, com o tema importante demais hoje. A Suza acabou de fazer para mim uma pergunta, jogou para mim aqui, jogou na roda, que a gente tive que conversar aqui mesmo, não foi nem combinado. Né? Pegou e soltou. Assim, bem espontaneamente. Tá em casa, a gente tá de boa, a gente tá em casa. Mas agora eu quero jogar pra você também, sabe como? A pergunta é a seguinte: pra você, idade define maturidade? Já vai pensando por aí, mas não vai só pensando, não, com você. Compartilha com a gente, participa com a gente, sabe como? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, você vai mandar mensagem pra gente, pelo 12 98315-0249. Vou falar aqui até um pouquinho mais devagar, tudo mais tranquilo pra você. Paulista é pegar acelerado, aí. né? Não para. Vai. É o 12 98315-0249. Tem também o QR Code, né, Suzane? Gente, eu sempre gosto de zoar com o Lucas, que ele sabe falar inglês, então ele fala QR Code. Então tá aqui, ó, no cantinho, é só apontar a câmera do seu celular e vai ser redirecionado direto pro nosso WhatsApp. Participa, a gente quer muito saber a sua opinião, se você acha que idade realmente define maturidade. E é claro, né, Lucas, como a nossa psicóloga tá aqui, se você tiver alguma dúvida, tá? Uma questão pessoal, até anônima, pode mandar pra gente. Nosso WhatsApp é o mesmo e tá aberto pra você. É legal você falar essa questão sobre o anônimo, geralmente você tá com, eu não quero citar o meu nome, vou guardar essa dúvida pra mim. Não, manda anônimo, fala que você não quer se identificar, a sua pergunta vai ser trazida pra cá, a gente vai conversar com isso, a especialista vai ajudar e a resposta vai chegar até você. Super bem-vindo. Combinado? Então vamos lá, Bora lá, receber a nossa especialista que já está aqui. E daqui a pouco a gente já vai servir um chazinho de camomila para falar de um assunto tão denso desse, né? Pra gente ficar calminho. É o que eu tô... Vamos descobrir hoje se somos maduros ou não, Lucas? Vamos fazer uma reflexão interna. Será que eu tenho maturidade? Vamos descobrir. Olha só, é com muito carinho que a gente recebe mais uma vez, então, Eneida Torres, doutora em psicologia, ela que também atende não só adulto, mas também infantil, palestrante e
orientadora profissional, além de influencer, porque agora é produtora de conteúdo digital, tá com a rede social bombando com os conteúdos, perguntas e ela fazendo reels. Tá demais essa Eneida. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês outra vez. Prazer também estar com você, Lucas, que a gente só vê das viagens. Viajando. Né? Tá vendo, gente? Eu falo pra você, essa é a referência de Lucas Nascimento. Não, mas é um prazer realmente estar por aqui. Eu também te acompanho bastante aqui no programa, tudo. A gente nunca se encontrou realmente, hoje deu super certo, um tema tão legal. Prazerzaço estar por aqui. Conversando então sobre maturidade, tudo, a gente gostaria de já começar perguntando o que é maturidade, ou uma pessoa imatura, o que vem a ser? Só para a gente já poder começar e seguir com o tema de hoje. Geralmente, quando as pessoas pensam em maturidade, a própria palavra maturidade acaba sendo relacionada à idade. Porque por muito tempo se acreditou que maturidade seriam as pessoas com mais idade. Mas maturidade tem a ver também com estar maduro. E maduro, no significado da palavra, eu gosto de significados, na verdade é estar pronto para algo. Então, não obrigatoriamente a idade, né? Mas as pessoas estão sempre relacionando. Então, a maturidade, ela seria você estar pronto para alguma coisa. Mas também tem outro detalhe. Se eu falar que maturidade é isto ou aquilo, a ideia que você recebeu na sua casa, dos seus familiares, a ideia que a mãe espera quando ela diz, meu filho não é maduro, cadê sua maturidade? Muitas vezes vai variando, porque existe uma questão social muito forte nesse conceito. E a gente estava no camarim, aí todo mundo querendo saber, né? Mas o que é a maturidade? Por favor, Eneida, não sai desse programa de hoje sem nos dar um norte. Então, Uma coisa assim, pelo menos que permeia todas as culturas, né? A maturidade, ela tem muito a ver com a nossa percepção de realidade. Por que isso? Princípio de realidade, o que é? Quando o bebezinho nasce, ele só tem o que na psicanálise é chamado de princípio do prazer. Ele chora e aí prontamente ele é atendido. Vem ali, ele é alimentado, ele é trocado, ele é acalentado. Que seria o sistema límbico? Ainda não é só porque é o sistema límbico, porque quando o bebê nasce, a gente fala em maturidade, ele tem um pouco a ver também com subjetividade. Porque, de início, é um processo do desenvolvimento cerebral também, de conexões neurais que são feitas. Então, no início, ele vai fazer conexões neurais com aquilo que está acontecendo. O pensamento do bebê isso tem vida. Uma criança, até determinada idade, quando aquilo cai, aquilo caiu, foi aquilo que fez, aquilo me machucou. A criança cai, aquilo me machucou. Quando é que começa a vir, então, o senso de realidade? É quando a gente começa a perceber que não é porque eu estou sempre sentada aqui nesse lugar que meu time de futebol vai ganhar. Porque há uma realidade que as coisas acontecem independente da minha necessidade, independente da minha vontade. Então, eu preciso ter um senso de realidade. Por isso que não dá para dizer que a maturidade é o que a sua mãe imagina ou o que alguém está imaginando em casa, fechado. Até porque a gente também tem uma maturidade que é relacionada às emoções, que não obrigatoriamente é inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional ele foi desenvolvido para nos ajudar nas questões profissionais. E, de fato, ajuda. Uma pessoa pode ter maturidade profissional. O que significa maturidade profissional? Ela já está numa função muito boa e não tem nada de maturidade emocional. Ser fraquinha nos contatos, na maturidade social. Tá, então vamos tentar entender por partes. Uma primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente considerar é esse processo que ela comentou, né, Lucas, de o cérebro ele precisa de um tempo de amadurecimento. A gente já teve especialista aqui falando que o nosso sistema, o córtex, né, eu acho que fecha ali por volta dos, perto dos 25 anos. Há quem fala 21, 25, enfim. Então, se você vê, né, na própria biologia nossa, existe um processo de amadurecimento cerebral. Ok. A natureza também você observa isso, né? Um fruto, primeira sementinha, tem toda uma ordem, a florzinha, o frutinho e tal. Então, isso a gente começou a entender e a gente tem que levar em consideração isso, né? Bem. Mas o Lucas até comentou, tem gente que nova, você percebe uma maturidade Sim. acima da média. Isso acontece por quê? Então,
Você pode ter toda a teoria da neurologia e pesquisas são feitas sobre isso, inclusive na Inglaterra tem pesquisas que eles não colocam que você está pronto, o seu cérebro pronto, só nos 21 anos ou 25 anos nessa faixa etária. Por quê? Porque existem as vivências, as experiências individuais. Foram feitas pesquisas com gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos. E é tão interessante quando você lê, porque eles não pegaram um caso só, eles pegaram vários. E a maturidade deles, ela está muito relacionada às experiências que eles têm. Aquilo que a gente vai vivendo na nossa vida. É esperado que eu tenha um mínimo de maturidade aos 21 anos, por isso existe a maioridade penal, que são feitos estudos para reavaliar isso aí também. Por quê? Porque daí, o que acontece aqui com esse cérebro em ebulição de um adolescente? O adolescente, ele está muito mais maduro do que uma criança pequena, mas ele vai tomar uma decisão baseado em quê? No que o meu grupo de amigos está pensando comigo. Por isso que existem crimes que são cometidos em grupo. Sozinhos eles não cometeriam. E isso aí é baseado às experiências, às emoções, ao conhecimento e o tempo que cada um vai vivendo a sua própria experiência. Então você vai ter uma pessoa de 40 anos que você fala assim, onde está a maturidade? Olha o que essa pessoa falou. Pode ser baseado no meu conceito de certo ou errado, que é o que as pessoas fazem. Mas você vê que isso pode acontecer porque aquela pessoa não teve experiências, ela não precisou decidir nada sozinha nunca, ela não viveu nenhuma história difícil na vida dela, ou muito tranquila. E aí um outro ponto da maturidade que você falou, mas como que a gente fala isso, né? Que daí eu comecei falando dos gêmeos. Às vezes a gente vive algo que eu entendo de um jeito, você entende de outro e o Lucas entende de outra forma. Porque existe uma coisa chamada individualidade. Exato. Não, pode ir, Lucas. Vamos. Ela deu uma respirada que vem a pergunta. Vamos amadurecer agora. os conceitos da Eneida. Tá certo. Não sou maduro para segurar. A gente falou um pouquinho sobre a questão da individualidade, cada um vai vivenciar alguma situação diferente. Tem pessoa que acaba amadurecendo um pouco mais cedo. Existe essa questão de situações que digamos, um adolescente precisa viver, às vezes precisa ser maduro o quanto antes. Alguma coisa aconteceu assim, dentro da família. Isso. A vida obrigou a amadurecer. Exatamente. Antes da hora. Acabou obrigando ele a amadurecer. Ele queria ter outras preocupações, mas foi condicionado a tomar algumas decisões. Ele sair de casa, trabalhar mais cedo, tudo. Então, que geralmente, agora para brincar, tudo precisou tomar uma decisão um pouco mais séria, porque era alguém muito relevante já dentro de casa, muito mais cedo. A vida obrigar a amadurecer, isso. Isso pode acontecer, Lucas, com uma família inteira e alguém assumir essa responsabilidade, essa ideia de que precisa ser responsável e o outro vivendo tudo aquilo não assumir. E há também algumas mudanças na nossa própria vida que para essa faixa é esperado tal comportamento, isso é social. Então é esperado que você tenha condições de decidir. E aí você decide. Mas muitas vezes falar assim, é super maduro, super madura. Mas ainda não tem condições, por exemplo, de decidir a vida sozinho. Por que que não tem? Porque precisa ainda de criar referências numa linguagem comum. Bagagem. Eu preciso ainda de um pouco mais de bagagem. Que bagagem é essa? É perceber algo que a gente não consegue perceber ainda muito novo, que é assim... Por que a gente não consegue? Porque a gente não viveu isso. Eu vivi tal coisa. Você me contou aquela história e a outra pessoa me contou outra história. Eu crio uma relação entre essas histórias e vejo a aplicabilidade disso na minha vida. Lembra que eu falei sobre o princípio de realidade? Sim. Então, eu consigo analisar situações. É esperado isso na adolescência? Sim, porque o desenvolvimento, segundo Piaget, já está no pensamento formal. Mas quais seriam as consequências dessa maturidade precoce? Porque, assim, o Lucas falou, né, sobre a vida obrigar e te levar a amadurecer mais rápido. Às vezes, um divórcio, daí o filho mais velho toma a iniciativa, talvez, ali, de trabalhar mais cedo para ajudar aquela mãe. Num processo de viuvez, de repente, a filha
acaba cuidando dos irmãos, né? Tem muitas histórias disso, a gente ouve isso. Meu pai mesmo conta, né, que ele também trabalhou muito cedo, roça, aquela coisa, meio que tinha um processo de liderança ali com os irmãos, de trabalhar. Antes do tempo, né? Talvez ele deveria estar brincando enquanto já estava já estava trabalhando. E a gente também, como mãe, talvez querer que os nossos filhos amadureçam, né? Que estejam mais hábeis antes do tempo. Quais seriam os problemas de amadurecer antes do tempo? Então, tudo isso que você está falando, Suza, com o cuidado que eu vou te dizer, tudo isso aí não quer dizer que a pessoa é madura. Quer dizer que ela está sendo responsável, quer dizer que ela está cuidando de outra pessoa, quer dizer que ela está cuidando, cumprindo com as obrigações dela. É uma característica, mas não são todas as características. Agora, você pontuou bem, ele poderia estar brincando e ele está fazendo aquilo. Vai fazer falta brincar? Sempre faz. Sempre faz falta brincar. Sempre faz falta a leveza da vida em outros momentos da vida. Agora, a maturidade para aquele tipo de problema, ele passa a ter. Para aquele tipo de situação, passa a ter aquela maturidade. Mas, de repente, em outras áreas Mas, vai de repente, ficar... em outras áreas, não. Por quê? Porque, vamos lá, aos 8 anos, minha mãe teve mais 2 filhos, foram gêmeos. Quanto com idade? Quando eu tinha 8 anos, você tinha 8 minha anos. mãe teve os gêmeos. E eu tinha que ficar ali cuidando do carrinho. Tinha que ficar ali olhando os gêmeos, né? Sim. Imagina, com 8 anos. Eu me tornei super responsável para cuidar de criança. Mas eu não tinha ainda nenhuma condição de medir causa e consequência de tudo que era o que um adulto sabe. Uhum. Por que que o adulto sabe? Porque ele viveu, porque ele aprendeu. Agora, as pessoas podem aprender mais cedo? Podem. Elas podem viver algumas coisas? Podem. Minha gente, esse assunto tá rendendo, tá melhor do que a gente imaginou lá no camarim. A gente tem que chamar o intervalo, é rapidíssimo, só para você tomar uma água. Enquanto você toma a sua água, a gente vai tomar o nosso chazinho, vamos servir a nossa convidada aqui. E na volta, a gente segue com esse assunto e a gente vai chamar para conversa a Naíli Mamed. Ela escreveu um livro, olha só que interessante, Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. Ela também precisou, talvez, aí amadurecer um pouco mais rápido na vida, né? E ela vai contar a sua experiência aqui no Entre Família. Então não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos. Estava aqui de boinha no meu chazinho, tudo tranquilo, preparado aqui pela produção. Mas também estava pensando uma coisa, chegando no final do ano aí, eu sei que vem chegando aí, quem sabe o pessoal que trabalha, 13º vem chegando essa parcela, pô, tô cheio de dinheiro agora, vou gastar, ficar tranquilinho. Tem que ter um pouquinho de sabedoria com isso também. Muito dinheiro também tem um probleminha aí. Seguinte, pessoal, se não saber usar certinho, vou tirar meu chazinho do lado aqui, porque é o seguinte, eu estava também de olho na revista Esperança aqui, ó, queria mostrar para você esse estudo. Falando um pouquinho de dinheiro, a gente fica preocupado, como é que eu vou administrar tudo da melhor maneira. Essa revista, esse estudo aqui vem ajudando e muito. São 12 partes, 12 capítulos falando exatamente sobre isso. Pessoal, quando se fala em dinheiro, quer fugir, não quero falar mais sobre isso daqui, não. Poxa, isso daqui me atrapalha um pouquinho, fico meio constrangido. Aqui não, aqui você consegue estudar, são 12 capítulos, trazendo realmente minuciosamente aqui cada tema. E o melhor de tudo, pessoal, quando eu leio um pouquinho mais sobre questão de finanças, tudo, tem alguns nomes que eu não consigo compreender de jeito nenhum. Nessa revista é uma parte que vai realmente te ajudar com isso. Ah, falou sobre um certo tema, uma palavra que para mim parece ser super estranho. Aqui você vai conseguir. E o melhor, chegando aí, estamos no final do ano, ano novo chegando também. Quero entrar o ano realmente tudo tranquilinho, com a minha planilha. Ah, mas fazer uma planilha, poxa, esse tudo também garante para você. Vou até mostrar aqui para você. Eu achei super legal essa ideia, trazer uma planilha aqui para você realmente fazer certinho as suas contas, tu colocar realmente na ponta do lápis os seus gastos e começar assim o ano bem. Não só começar, continuar com ele. Mas é o seguinte, essa revista ela pode chegar aí. Então, falando em dinheiro, você pode estar pensando, poxa, quanto que vai me custar isso daí? Porque tá cheio de informação. Tem planilha, vai me ajudar com umas questões. Como é que faz? Quanto que vai custar? Isso que é o melhor. Não vai pagar nada por isso, pessoal. Não vai pagar nada. A única coisa que eu peço para você é ligar para a gente. Sabe como? Pelo 12 21 27 31 21. Já tem uma equipe lá esperando a sua ligação, dizendo que você assistiu Entre Família. O Lucas falou da revista Esperança que você gostaria também de ter aí na sua casa. Mas caso você ache super melhor mandar uma mensagem pelo WhatsApp para garantir o quanto antes, também pode fazer. É pelo 12 9 8244 4449. Só dizer que está assistindo Entre Família,
viu a revista Esperança, se interessou, gostaria de receber aí para começar o ano super bem, entender um pouquinho mais quando se trata de finanças e ela vai chegar aí na sua casa. Então já liga pra gente para poder conversar, tem um pessoal esperando a sua ligação ou ali pelo WhatsApp, o que você achar melhor, tá certo? Então garanta aí começar o ano super tranquilo, entendendo mais sobre essa questão de finanças e não ser esse monstro dentro de casa, tá certo? Agora o programa continua, quero passar para a Suzane, porque eu sei que a gente tem mais uma outra participação, temos uma entrevista, inclusive ligada ao tema de hoje, né, Suzane? É isso aí, Lucas. A gente comentava, né, sobre essa questão de amadurecer precocemente. A história de hoje é muito forte, então é com muito carinho que eu vou convidar aqui a Anaíli Mamed, especialista em comportamento humano. Ela escreveu um livro contando a sua trajetória. O nome do livro é Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. E eu começo já brincando aqui com a Anaíli para comentar para a gente sobre esses sapatos de solados vermelhos, porque eu não entendo muito da moda não, mas eu sei que esse é um sapato assim, ó, do sonho da mulherada. Anaíli, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Suzana. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência. Eu só lamento não estar pessoalmente, estou com Pois gripe, é. mas esse sapato é o sapato dos sonhos, né? E para quem nasceu e andava o tempo todo descalço, ia para a escola descalço, chegar um sapato lá botando do solado vermelho, não é pelo sapato, pela marca em si, e sim pelo que representa, né, Suzane? E está tudo relatado aqui, neste livro. Ai, mostra de novo a capa para o pessoal de casa ver. Olha só, para quem não conhece o famoso sapato salado vermelho, é o tal do Louboutin, alguma coisa assim, mais ou menos que chama. É um sonho de desejo, né? A gente sabe que é extremamente caro, mas é a referência, né? De você ver uma menina de pés sujos de barro para chegar nesse sapato, tem toda uma trajetória. E eu queria que você comentasse para a gente. Só vou falar aqui para o nosso telespectador, né? Você saiu de uma cidade muito pequenininha, a produção até colocou assim, nos rincões do Pará, aos 9 anos de idade, com o sonho de se tornar a doutora do papai. Mas quando você chegou na capital, né, a promessa era que você fosse babá, mas não foi bem assim, né, Naíli? O que aconteceu? Exatamente. Eu nasci nesse lugarejo chamado Brasileiro, lá nos rincões do Pará, que o meu chuveiro era o Igarapé, o riacho da Amazônia, o banheiro, a floresta da Amazônia. Então você já imagina o restante como era. E o meu pai, o papai, ele só me chamava de minha doutora. A minha doutora já acordou, a minha doutora já tomou banho, e eu não sabia o que era ser doutora. E ele só se dirigia assim a mim, minha doutora faz um café. Eu tinha 8 para 10 anos. E eu sempre perguntava, papai, assim, a gente passava muita necessidade, muita. Para comer alguma carne, só quando o papai ia na mata e caçava uma paca, um tatu, um bicho preguiça. E quando não tinha que comer, comia terra. Eu comia terra para ir para a escola. Nossa. Porque a fome do conhecimento era maior que a fome da dor do meu estômago. E eu ia para a escola muitas vezes descalça, que eu não tinha o que calçar. E nada me impedia, porque eu queria ser a doutora do papai. E aos 9 anos eu recebi uma promessa de ser babá em Belém. E a criança, até hoje, no interior, aos 9 anos, essa criança ela faz tudo na casa já. Ela cuida da casa, como dizia a mamãe, uma verdadeira dona de casa. Aos 9 anos eu fui com a promessa de ser babá. Quando eu cheguei lá, eu virei uma escravinha infantil. Eu lavava tanta roupa que a bacia de alumínio que eu lavava a roupa, ela ficava vermelha, com o sangue das minhas mãos que ficava em carne viva. E quando a mamãe ia lá me visitar, eu escondia as mãos, porque eu falava que eu estava sendo muito bem tratada como uma filha, porque eu queria ser a doutora do papai. Eu levava bronca da minha patroa, porque eu manchava as camisas brancas dela, cor-de-rosa ficavam, por conta do meu sangue. Então eu falo que eu dei literalmente o sangue. Eu levava bronca por isso, porque as camisas brancas ficavam rosa. Agora, Naíli, isso aos 9 anos, né? Aos 9 anos. Você ainda era uma criança. Quanto tempo durou esse tempo nessa casa, nesse trabalho escravo? E como que você conseguiu fazer a faculdade? Porque você se formou em Direito, né? Me formei em Direito. Eu fiquei nessa casa,
Suzane, 2 anos. Não era para suportar nem 2 dias. Fiquei 2 anos porque eu queria mudar a minha vida. Uhum. E eu sabia que eu tinha que fazer sacrifício. E eu lembrava sempre que o papai falava que aquilo ia passar, que a gente pode ter 2 tipos de atitude na vida. Ou você dá desculpa, minha filha, ou você dá solução. Eu falava, eu sou uma pessoa de solução. Então, desde cedo, isso Nossa. ficou na minha mente. Eu tinha que mudar aquela minha realidade. Depois dessa casa, eu passei em outras casas. Depois, eu fui trabalhar numa peixaria. Você imagina, quando eu era criança, que eu estava lá com as mãos todas sangrando, machucadas, os meus amiguinhos na escola não queriam falar comigo, porque achavam que eu tinha uma doença contagiosa. Nossa. Quando eu estava com 14 anos, eu fui trabalhar numa peixaria. Então, eu cheirava a peixe. E ninguém queria fazer trabalho comigo, e ninguém queria ficar perto de mim, porque eu cheirava a peixe. O cheiro era horrível, era repugnante. E ninguém queria ficar perto, mas eu pensava, vai passar. Eu quero ser a doutora do papai. E nada me impedia desse meu sonho. Suzane. Então, Nada assim, me impedia. mesmo com essa exclusão dos amigos, nessa fase que a gente tem essa conexão tão grande da adolescência, né, que a gente depende dessa validade do grupo de amigos, ou o seu objetivo era maior, você naquela época, você conseguia driblar essas emoções, essas dificuldades, pensando, o foco é realmente eu crescer na vida. Eu não sei se eu posso dizer tranquilo, né, mas esse seu sonho, ele te sustentou ali a trabalhar melhor as suas emoções para lidar com as adversidades? Exatamente. Esse meu sonho era tão real, a coisa era tão real, e as palavras do papai aqui na minha mente, quando o papai falava, minha filha, nós somos o resultado do que pensamos, você tem que acreditar em você, você tem que ser altiva, aquilo me alimentava a minha alma. E muitas vezes, na minha solidão, porque eu tive uma infância, Suzane, e uma Sozinha? adolescência solitária. Eu não tive pai, mãe, e eu era tratada muito mal pelas pessoas ali, que eu era uma empregada, eu tinha que ficar totalmente excluída do meu grupo da escola, do grupo do colégio, no trabalho, na casa. Então, eu tive a infância e a adolescência foi muito solitária e eu tive que amadurecer por conta própria e essas palavras do meu pai e da minha mãe me alimentavam. Eu não tinha outra opção. E eu queria eu falava, eu só tenho um jeito, é daqui para Pra frente, é frente. seguir em frente. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar, eu tenho que ir em frente. E isso me deu força, porque se eu voltasse, o cenário ali eu já conhecia. E eu não queria aquilo para a minha vida. E desde os 9 anos de idade, eu tinha aquilo fixo na minha mente. Eu queria mudar, porque eu passei muita fome, passei Muita dificuldade. muita dificuldade. Então, eu Naíli, queria mudar. e quando aí você foi, né, com toda a garra e toda a força, se formou em Direito, o seu primeiro escritório, ele foi numa praça pública e ali você começou a sua vida e teve toda essa trajetória que eu imagino de muito sucesso, né, ganhando seu próprio recurso financeiro. Qual foi o momento que você olhou e pensou, cheguei aonde eu queria chegar? Para o momento que eu dei a virada, por exemplo, quando eu me formei em direito, depois que o meu marido não deixava eu trabalhar, não deixava fazer nada, eu só consegui isso depois de muita luta, de eu ter separado, de sofrer tantas agressões dentro daquela casa. Ainda Aí teve eu isso. ainda teve isso ainda, ainda teve isso, que apanhava, tentou me enforcar, aí eu fugi daquela casa, eu falo que a casa era uma gaiola de ouro. Eu Entendi. fugi dali, fui dormir no chão da casa da minha amiga, eu falei, eu tenho que ser doutora do papai. Fui me formar, quando eu me formei, que eu não tinha onde montar um escritório, e quando eu sentei numa praça, e eu falo nas minhas palestras, a gente tem que ficar atenta aos sinais que Deus nos dá. Naquele momento que eu estava ali chorando naquela praça, eu falo que Deus falou comigo, me telefonou. O orelhão da praça tocou e quando eu vi ali no orelhão o número do telefone do orelhão, falei, já sei o que eu vou fazer. Mandei fazer uns cartões de visita, o Olha, número do orelhão, que o demais. número do orelhão e coloquei lá, doutora Naíli Mamed, Mamed Advocacia. E eu distribuí na região, Suzane, eu distribuí na Maravilhosa. região e passou 2 dias, eu fui para lá toda de advogada, toda arrumada, e eu falo o seguinte, orgulho e vergonha joga numa lata de lixo. Aham.
joguei o orgulho numa lata de lixo, fui para lá, toda arrumada de advogada. O telefone começou a tocar. Eu atendi. Uma média de advocacia, Nicole, bom dia. Porque eu era secretária, não podia falar que a doutora era recepcionista. Bom dia, eu queria falar com a doutora. Ah, pois não, qual é o seu nome? Suzane. Ah, dona Suzane, a doutora ela vai na sua residência no final do dia, porque agora a doutora está com 5 clientes atendendo na sala dela, tem mais 3 na recepção e tem mais uma ligação para transferir. Olha só, hein? Numa época que nem se falava de branding, Naíla Mamed já sabia o que era branding, pessoal. Eu falo que era Deus te capacita quando você quer muito. A providência divina vem. A providência divina vem, te capacita. E dessa forma eu fiquei na praça 2 meses e meio. E de lá eu tive um secretário na praça e depois eu montei uma salinha e depois de um ano eu tinha um andar todo e os clientes me procurando. Depois de dois anos eu tinha 2 andares, agora eu tenho várias filiais. Ô, Naíla, é claro que a gente não quer fazer assim apologia à questão de dinheiro e tudo mais, mas isso está ligado à sua história e isso faz diferença, porque alguém que não tinha o que comer para ir para a escola, não tinha calçado para calçar, você ter essas conquistas materiais e o poder escolher o que calçar, poder escolher o que vestir. Como foi para você esse momento que você olhou para sua vida abastada e olhou assim, uau, cheguei aonde eu queria chegar? Como foi esse momento para você, a doutora do papai? A doutora do papai, enfim, se concretizou. Isso. Aí eu já podia usar os perfumes que eu queria, ir nos Isso. restaurantes que eu queria, as viagens pelo mundo, tudo. Mas eu falei, preciso mais, preciso ajudar as pessoas. Olha Então, só. o meu objetivo hoje, Suzane, é ajudar as pessoas, várias instituições. Eu falei, a vida não se resume nisso. Eu falei, o que adianta a minha vida eu ter tanto e não poder ajudar? O que estamos fazendo aqui se não for ajudar o próximo? E aí eu tive a orientação de amigos do Ricardo Ventura e a Leila Navarro de escrever este livro. E eu falei assim, já que eu vou escrever o meu livro, vou contar a minha história, que tem ajudado tantas mulheres, principalmente mulheres que se identificam demais com essa história, e a renda deste livro ela é 100% doada às instituições que eu abraço. Uau, Naíla, que demais. O principal é o Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas é uma instituição, Suzane, que as crianças lá, elas têm ferida no corpo inteiro, na mãozinha. Quando eu vi a foto de uma criança com uma bolha no tamanho das mãos, aquilo me remeteu à minha infância. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por essas crianças. Eu fui uma criança que tive as mãos machucadas por 20 anos, porque quando eu tive essa alergia nas mãos, elas perduraram por 20 anos. E eu falo que elas estão hoje aqui na minha alma. E eu tenho que ajudar. Então, a renda do livro é 100% doada ao Jardim das Borboletas, a essas crianças que têm essa doença que chama fogo selvagem, que chama epidermólise bulhosa, e a Fundação Rotária também, que eu sou rotariana. Então, eu abracei muitas causas sociais, porque a minha vida não está resumida no sapato que eu posso usar, nos melhores perfumes que eu posso usar. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho obrigação de devolver essa vida tão maravilhosa, tão generosa que foi desde a minha infância. Porque a única coisa que eu não tinha na minha infância, Suzane, era recurso financeiro. Mas eu tinha uma infância muito rica, tinha a natureza, a exuberância da Amazônia. Ali. Imagina tomar banho naquele riacho da Amazônia, que dádiva, que bênção, com o cantar dos pássaros. Então, isso não tem dinheiro que pague. Isso então, uma infância muito rica. Isso é verdade. A gente que mora em grande cidade hoje fica caçando esse lugarzinho para a gente levar o filho da gente para conseguir absorver a natureza na Cidade de Pedra. Naíla, que história forte. Olha, eu estou muito impressionada, assim, e principalmente com essa última fala sua, né? Quando eu estava aqui pensando no Lobutan e a vida é mais do que isso, quero ajudar outras pessoas e é o que você faz. Então, muito obrigada por você dar essa entrevista, por participar aqui junto com a gente. A Naíla ia vir, né, pessoalmente, mas testou positivo para a Covid. Que bom que você está bem, conseguiu dar entrevista nem que seja online. Fica aqui o convite para você voltar em outro momento, para a gente ter você aqui no sofá contando as suas experiências. Um beijão no seu coração, obrigada. Um beijo, um prazer. Um beijo para sua audiência. Obrigada. Beijo.
Gente, que mulher fantástica! Nossa, que demais, produção, que história maravilhosa que vocês arrumaram aqui pra gente. É muito bom poder ter pessoas, né, que nos inspiram dessa forma, com tanta força, com tanta garra e ainda, né, para cima de todas as conquistas, além de todas as conquistas, ela ainda trazer esse propósito tão bonito que é de ajudar outras pessoas. Então, espero que você de casa tenha gostado assim como a gente. Eu volto aqui para nossa sala, convido o Lucas também a voltar. E eu acho que a gente já volta e chama o intervalo, né, Ana? Não sei se dá pra gente puxar um assuntinho aqui com a Eneida. A gente vai chamar o intervalo, mas depois a gente comenta um pouquinho sobre essa história com a Eneida aqui, né? Sobre esse processo. Que história, né? De responsabilidade e essa força, né? Parece que uma maturidade ali, logo cedo na vida. É isso aí, o Entre Família vai para o intervalo e na volta tem uma dinâmica muito legal para você ir de casa, que se você for como eu, que gosta de ter uma anotaçãozinha para levar para casa, um resuminho, ó, sinais de maturidade, independentemente da idade, tá bom? Então tem alguns sinais, a gente vai mostrar para você aqui já no Entre Família. Estamos de volta com o Entre Família. Pessoal, que história foi aquela? Que história, que entrevista. Poder conhecer um pouquinho mais. Eu fiquei super... Aliás, eu fiquei com vontade de realmente ir, poder fazer uma matéria, algo realmente ilustrar, conhecer cada ponto, depois trazer para cá. Vou levar essa sugestão e a produção, quem sabe? Quem sabe poder visitar, conhecer todo o caminho que ela fez. Mas enfim, foi muito bom para cá. Agora a gente volta com esse bloco e claro que tem dinâmica. A gente consegue aprender um pouco mais sobre o tema do dia, conseguir especificar, especifica sempre com a gente. E é de agora, sinais de maturidade, independentemente da idade. Já estamos aqui, eu pedi até para mostrar um pouquinho, ó. Temos aqui vários cabecinhos daqui, cada um com um tema diferente, que a gente vai conseguir conversar e entender um pouquinho mais. Ele já está aqui comigo, obrigado por estar aqui comigo, viu? Primeiro eu quero mostrar aqui, ó, maior responsabilidade, a questão da idade, tudo isso mais novo, tudo, mas já tem aquela responsabilidade. Essa daqui. A gente pensa em maior responsabilidade na história, né, impressionante da Naíli. Ela muito cedo teve muitas responsabilidades. Ela até fala que a mãe dela dizia assim, uma verdadeira dona de casa aos 9 anos de idade. Essa é assumir responsabilidades que foram atribuídas às funções dela. Mas existe mais um ponto que indica um sinal de maturidade. Essa responsabilidade significa também, Lucas, eu ter maior responsabilidade pelos meus atos. Não apenas eu assumir responsabilidades, cuidar de outras atividades acima da minha idade, mas eu assumir. O que é assumir? Não é dizer eu fiz e acabou. Não, é eu poder pensar, isso que eu vou fazer. Qual é a proporção disso? Qual é o impacto que isso tem na minha vida e na vida das outras pessoas? Então, a responsabilidade, ela envolve, além de eu ser responsável por atividades e atitudes, eu tenho que ter responsabilidade pelas minhas decisões e pelas minhas escolhas. Esse é um ponto. Claro que depois isso pode até mudar. Ai, puxa, eu tive responsabilidade, eu fui consciente, mas eu não contava com uma consequência. Mas, geralmente, o sinal da maturidade é também poder contar com consequências. Para quando der errado, não é eu ficar me lamentando, deu errado, não deu certo. Não, é eu poder dizer, bom, não deu errado, eu agora vou para frente. O que eu posso fazer para dar certo? E isso é ter responsabilidade. Eu tenho consciência do meu ato, ele pode levar um outro resultado. Exato. Favorável ou não? Exato, são aquelas questões que a gente faz assim, se eu escolher isso aqui, vai desencadear isso, que vai desencadear aquilo, que vai desencadear aquilo outro. Se eu escolho aqui, tem toda essa outra sequência. Mas é assumir que se foi para cá e não deu certo, tudo bem, eu aprendo com os erros. E até exatamente o nosso próximo tema aqui, ó, que é mais tolerância. Porque a gente está até conversando se tem a consequência. Tem a consequência, mas também lidar caso ela for negativa. Exato. Esse é um dos pontos que difere, é esperado. Que seja aqui a diferença entre adultos e crianças. Porque é um marco da maturidade, é poder lidar com frustração. Não deu certo, dá aquela frustração muito grande, mas eu vou aguentar aquela frustração e crescer com ela. Uma criança, quando é frustrada, ela fica brava, ela esperneia, ela chora. Foi você que não deixou, foi você que me culpou. Não queria. Joga para o outro.
o adulto, ele vai ter mais tolerância à frustração, mais tolerância ao que está acontecendo em volta, porque a gente vai se deparar com muitos adultos que não têm maturidade e jogam todas as frustrações deles em cima da gente, Lucas. Então, do tipo, foi você que me falou. Eu fiz isso porque eu ouvi você falando lá tal coisa. Então, eu também tenho que ter tolerância com isso, com aquela pessoa que vem jogar em cima da minha vida as frustrações dela. E eu não estou no consultório, se eu estou no consultório, ok, né? Mas na minha vida pessoal, eu tenho que ser tolerante também nesse aspecto, as minhas frustrações e não pegar para mim as frustrações que são de outras pessoas. E aí é um ponto em que a gente vê muita gente precisando de maturidade. Pensar assim, peraí, essa frustração ela é minha, então como que eu posso lidar com ela? Agora é do outro, eu não posso resolver a vida do outro. Você acaba somatizando. Também. Você acaba somatizando. Esse problema aqui não é meu, eu estou tendo que trazer para mim, isso vai me adoecer, mas é realmente isso daí, eu acabo somando. Não pertence a mim. Se é meu, eu vou acabar lidando. Eu tenho que ter realmente essa responsabilidade, tenho que ser tolerante comigo. Agora, do outro... Exato, eu não posso assumir quando o outro despeja, eu preciso pensar, peraí, eu fiz isso realmente? E tudo isso que a pessoa está falando, eu posso modificar? Se eu não posso, então ser tolerante envolve isso também. A gente poder lidar com as nossas frustrações, mas não é resolver a frustração do outro, mas saber lidar com aquilo que não deu certo. De novo, tem a ver com o que a gente estava falando, né? Não deu certo, o que eu vou fazer? Viu, não deu certo, lamentar na vida? Não. Na história da Naília, ela estava contando, foi para uma casa, foi para outra casa, foi para a peixaria, teve o casamento que não deu certo, continuou tentando. Tem a ver com a tolerância e com a maturidade. Eu vou até passar para o próximo e perguntar já as facilidades nas interações sociais. Isso também acaba me auxiliando nessa questão da maturidade? É um sinal de maturidade. Quando? Não quer dizer assim, eu me dou bem com todo mundo cegamente. E depois, por dentro, eu estou corroendo, está tudo machucado, eu não aguento, eu chego no final do dia exausta. Não é isso. Facilidade nas interações sociais é eu estou me relacionando com você, tenho empatia pelos seus problemas, mas eu não posso carregar os seus problemas. A criança pequena, ela é empática. Ela vê o outro chorando, ela vai lá, ela vai tentar socorrer, mas tem um detalhe, é aqui que também, essa facilidade que ela tem e essa empatia não vai muito além, porque se ela perceber que ela vai sentir dor, ela foge. Nós acabamos fazendo também o outro oposto, os adultos, que é sentir a dor do outro, e a gente não tem como sentir a dor do outro. Então, o que vai facilitar as interações sociais, muitas vezes, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te dar um abraço, eu estou aqui para compreender que você não é igual a mim. E não adianta eu querer que você seja. E as pessoas colocam muita expectativa de que o outro fale o que você quer, pense como você quer. Então, isso não facilita a interação social, não. É um equívoco. A facilidade está quando eu respeito o outro como ele é, mas eu consigo dizer para o outro, opa, é preciso ter um respeito. Todo mundo acha que ser direto vai dificultar a vida. Não, não vai, vai facilitar. As pessoas vão gostar mais de você, inclusive. Eu estou só fantasiando que está tudo bem, está tudo ok. Mas dentro eu sei que não. Todas as pessoas sabem que, que a coisa não está boa. Elas ficam muito cansadas. Existe até uma percepção para a pessoa já ir medindo se ela está avaliando aí, será que eu sou maduro, não sou? Estou avaliando cada item. Quando a pessoa pensa aqui nessas facilidades, isso não quer dizer que você vai sair de um encontro com uma pessoa exausto. Você pode sair, porque tem aquelas pessoas que parece que te sugam, porque elas falam, se queixam de tudo, apontam defeito em tudo, mas aí você precisa ter aquele cuidado para pensar assim, eu tenho como dar um outro palpite, uma outra história aqui. Então, ser maduro não quer dizer que você não vai sofrer, você vai, mas você vai ter uma outra roupagem com o seu sofrimento. Tá aí, tá aí. E tem um outro aqui que é o incentivo e apoiar os outros. Ver as conquistas, tudo, entender que é o momento dela. Ok, que legal, parabéns. Maturidade. É exatamente isso que você falou. Não é porque, para mim,
aquilo não vai acontecer ou não aconteceu, que eu vou ficar triste porque você conseguiu. Pelo contrário, que legal que você conseguiu. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo vai se realizar em algum momento. A gente pode se sentir realizado com a realização do outro. Isso é apoiar. E é estar ali com a outra pessoa, independente também se aquilo ali é, puxa, mas eu queria para mim, mas cabe agora, deixa eu dar o apoio. O apoio é uma coisa que não é chave também da maturidade, não é esperando que o outro depois vai me apoiar, não. Porque o outro tem todo o direito de depois não me apoiar. É um direito dele, mas é um sinal de maturidade você ter essa questão de eu posso apoiar, eu estou feliz por essa conquista, eu posso ajudar as pessoas, mas sabendo que é para outra pessoa. Que ali, né, a gente viu até legal, ela está toda a arrecadação com o livro, Sim. é para ajudar outras pessoas. A história de vida dela ajuda outras pessoas e a arrecadação também ajuda. Então, apoiar o outro é não ficar ressentido pelo sucesso do outro. Pelo contrário, o outro está conseguindo ter sucesso, que legal, torcer junto, curtir junto, faz parte da maturidade também. Difícil agora. Seguinte, o próximo tema aqui. Ouvir mais e falar menos. Aí é que tá. Geralmente você quer só falar. Não, vou te ouvir, mas você fala. Você não escuta o outro. Cadê a maturidade para isso? Olha, criança pequena, né? A criança pequena é assim, que daí ela chega uma hora e ela fala assim, fala comigo. E você está falando com ela. E realmente, existem muitos adultos que a gente pensa assim, aonde que foi parar a maturidade dessa pessoa? É uma necessidade tão grande de falar. Tudo bem, a gente tem necessidade de falar, mas a gente precisa ouvir o outro. Esse ouvir o outro, muitas vezes quer dizer o meu silêncio, sim, ao pé da letra, o meu silêncio. E ouvir o que o outro está me dizendo, com outro significado também. O que a pessoa quer dizer com isso? Não é caraminhola na cabeça, não. É assim, puxa, ela está passando alguma necessidade nessa história. Eu só consigo ouvir mesmo o outro quando eu calo as minhas necessidades. O que é calar as minhas necessidades? É me neutralizar? Não vou ficar neutra no sentido de eu não tenho necessidades, eu não tenho prioridades, não é isso. Mas às vezes numa conversa o nosso papel é só ouvir. Sim, é a maneira de ajudar, né? É a única maneira que a gente tem de apoiar. Por quê? Porque o outro precisa falar. Claro que existem aquelas pessoas que não têm a menor noção. Elas falam o tempo todo, elas acham que elas dominam todos os assuntos e aí a gente fica sem falar porque a gente está encurralado. Mas não é só nesse sentido, não. É no sentido, a pessoa falou para você assim, poxa, você pode me ouvir um pouco? Se você tem tempo, presta atenção. Se você tem tempo, certo. Agora, é um sinal também de maturidade e sabedoria. Eu tenho vontade de falar tal coisa. Guarda esse silêncio também. Ah, mas aquela pessoa foi embora, eu queria ter dito isso. Não, guarda, volta lá para aquele, né, primeiro, a responsabilidade. Se eu falar isso, as consequências, aquilo, mas a pessoa vai embora sem eu ter dado o recado. Vou levar o desaforo para casa? Como não assim? Não é desaforo, não é, porque você vai medir um pouco. Se essa pessoa fala demais, não vai adiantar você falar, ela não vai ouvir. Agora, você ter sabedoria para ouvir faz toda a diferença na sua vida. É um sinal de maturidade também. E não de idade, né, Lucas? Exato, e não de idade. Pegou? Entendeu? É isso. E com essa eu quero convidar para a gente voltar ali para nossa salinha, continuar conversando. A gente podia continuar mais tempo por aqui, viu? Você pegou aí, Suzane? Eneida. Entendeu? Peguei. Pegou esse finalzinho? Captei tudo. Cara, Inclusive, quero puxar um ganchinho ali de uma fala da Eneida sobre a gente falar as coisas. Ai, como é que você colocou? Foi bem nas interações sociais. Que as relações vão ser mais fáceis quando a gente pontua, alguma coisa assim. Tem a sinceridade, tem o sincericida. Maturidade e sincericida tem alguma relação? Porque tem gente que é assim, mas é porque eu sou sincero, falo mesmo. Não, o falo mesmo não é essa coisa. Volta, eu tenho que medir. É necessário falar? Sim, tem muita coisa que é necessário. Mas é porque eu sou sincero? Já, olha, desculpa, mas aí já mostrou que não tem nada de maduro nessa pessoa. E também guardar tudo.
é um processo ainda imaturo, né? Pelo que vocês colocaram lá, né? A gente já conversou sobre isso, né, Lucas? Sobre a gente não conseguir, às vezes, falar o que a gente gostaria para pontuar nas nossas relações interpessoais, assim. Porque é uma questão, parece que, acho que de segurança, de você chegar, e às vezes você prefere engolir, deixa abaixo, como diz a juventude, né? Deixa quieto. Então, mas esse é o termômetro para você saber se aquilo precisa ser falado ou não. Vai doer se eu deixar de falar. O que significa vai doer? No aspecto, é uma necessidade, eu preciso pontuar aquilo para eu ter uma boa relação com aquela pessoa. E às vezes a gente não consegue pontuar algo que traria crescimento. Agora, você ser uma pessoa direta é diferente do que você chamou de sincericida. O sincericida é aquele que realmente ele não consegue medir consequências. Existem situações sociais que a gente não precisa falar. Então, a imaturidade não avalia isso, que é o caso que eu estou sempre comparando com uma criança pequena. A criança pequena vai olhar e vai falar assim, ai, seu cabelo, ai, a sua roupa. Não gostei, tá feio. Aí todo mundo tá fala, ruim. olha, é legal ser sincero. Tudo bem, é legal, mas é preciso também entender que existe uma sociedade. E saber conduzir isso tem a ver com a maturidade. Gente, tá demais esse programa, mas também a gente quer a sua opinião. A gente perguntou no começo, né, Lucas? Pra você, idade define maturidade? E aí, o que os nossos telespectadores amados disseram? Isso que eu tô esperando, Quero saber de você. Você vê que a Suene me jogou lá no comecinho já mandou na lata. E aí, qual que é a sua opinião? A gente conversou, a gente veio aprendendo aqui durante o programa, mas a gente, lógico, quer também a sua participação, a sua opinião. Pode colocar na tela, porque eu sei que tem gente já participando com a gente. E a Luciane já mandou o seguinte, ó. Gostaria de saber se é verdade que a mulher amadurece mais cedo que o homem. Já escutei bastante sobre isso daí. Não, a mulher é muito mais madura que o homem e tudo. Socialmente, sim. Socialmente, ela amadurece mais cedo, porque, primeiro que a menina é muito mais estimulada a falar, a usar o recurso fala. Então, isso já faz muita diferença, porque ela fala, porque ela vai conversar, ela é estimulada muito cedo a ser a mocinha. Olha, você já é uma mocinha. Então, o primeiro sinal de que eu sou uma mocinha, eu assumo que eu sou uma mocinha. Então, isso tem uma interferência também para o amadurecimento. E é esperado, sim, que ela assuma determinados comportamentos em que ela vai assumindo, mas não é uma garantia de que vai ser madura em todos os aspectos da vida. Mas sim, porque é uma questão muito mais de construção social. Olha, com essa dica, mães de menino, vamos lá criar os nossos meninos também assim, né? Para serem maduros tanto quanto. Vamos lá, mais interação chegando aqui. O que vocês estão pensando, hein, gente? Tô curiosa. Olá, anônimo, tá tudo bem? Acredito que idade não define maturidade. Tem um familiar com mais de 70 anos de idade e ele não tem maturidade. Uau, 70 anos, Eneida. Existem algumas pessoas que elas vão passando pela vida e aí todo mundo vai desenvolvendo responsabilidade, compromisso, ouve mais, e aquela pessoa continua do mesmo jeito que ela era quando ela tinha 12 anos. Existem algumas pessoas, e você fala assim, mas ela tem um transtorno mental? Não, ela não tem um transtorno mental. Ela continua olhando apenas para as necessidades dela. Isso acontece muito. Ou ela não olhou para as necessidades dela em fases da vida, e aí ela começa em algum momento, não, cadê o meu? Cadê a minha prioridade? Então vai. E aí quando chega, né, vai chegando próximo mais da velhice, ela começa até a fazer uso de algo muito bacana, né, que é assim, eu posso, meus cabelos brancos me permitem. Porque com 70 anos, né, pegando aquela sua fala sobre as experiências vividas, poxa, 70 anos acumulou muitas experiências vividas. Aí é aquele ponto que a gente conversou, que deve ser isso que o anônimo está vivendo. Aí tem aquele ponto, a pessoa viveu muitas experiências. Mas não aprendeu nada. Mas ela cria relações entre as experiências. Ela consegue relacionar a experiência dela com o que ela está ouvindo do outro para poder praticar algo diferente? E como... Por favor. Não, eu ia perguntar assim, como me relacionar com uma pessoa que eu julgo
Vou colocar julgo, né, gente? Porque a gente também não é perfeito. Então, como relacionar com uma pessoa que eu julgo que ela é imatura? Partindo do pressuposto que eu sou uma pessoa madura e tudo, como levar... Apenas, primeiro item, respeito, porque você não vai forçar a outra pessoa a amadurecer. Se você não tem condições de conviver com algumas coisas, você não vai ter como conviver. Então, você vai ter uma convivência social superficial. Agora, a gente convive com pessoas imaturas, mas sem entrar na dela, sabe aquela coisa? Você, olha, peraí, qual é o jogo que a pessoa faz? Ela faz sem medir consequências. Mas você tem maturidade, então você já vê assim, peraí, se eu entrar nessa daqui, eu não vai ser bom. Então, eu não preciso obrigatoriamente entrar, e aí eu posso dizer para a pessoa, olha, legal que você tenha essa opinião, essa posição, que você queira fazer isso, mas eu prefiro me distanciar. Boa direito. Dica da Eneida para as festividades que vem aí de Natal e Ano Novo, esse seu familiar aí. Uma boa dica. Tá no time, tá no time. Até a minha outra pergunta era, entendi, convivo com uma pessoa realmente imatura. Vou ter que pegar essas dicas aí. Essa pessoa que percebeu, estou agindo imaturo, sou imaturo. Consigo achar um caminho para isso daí, para eu tentar mudar tudo isso que está acontecendo, não distanciar pessoas que eu gosto de mim? Se quem está assistindo entender. Então, uma forma, né? Eu percebi que eu não sou madura. Eu preciso já ir exercitando aqueles itens que foram mostrados na dinâmica, exercer minha tolerância, ter mais responsabilidade pelos meus atos. Eu preciso entender as relações sociais, que não é só o que eu desejo. Então, eu preciso ir analisando a análise diária das minhas atitudes. Geralmente, uma pessoa madura, ela vai analisar, será que isso que eu fiz aqui poderia ser melhor? Quando ela analisa isso, ela não vai ficar se lamentando que deu errado. Ela vai agora pensar, eu vou me cuidar, eu vou fazer diferente. E há muitos casos, Lucas, que a gente fala mesmo, a pessoa, dependendo da faixa etária, a terapia é a melhor alternativa. Por quê? Porque o profissional de saúde mental, ele está ali para ajudar aquela pessoa a aprender a se autoanalisar, porque falta um desenvolvimento também de uma identidade. Quem sou eu? Será que eu não percebo que isso que eu digo, eu sou sincero o tempo todo? Será que eu não percebo que essa sinceridade é algo inconveniente? Fica aí a reflexão com esse pensamento. A gente chama o intervalo e tem amigo secreto no próximo bloco? Tem amigo secreto no próximo bloco. Tá super legal, emocionante. Tenho certeza que você vai gostar bastante, mas é daqui a pouquinho, não sai daí. O Entre Família vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Entre Família, com intervalinho. A gente vai lá tomar água, tudo. A gente, no caso aqui, toma um chazinho. Agora a gente tá chique. Não, eu tô achando demais. Eu tô achando demais. Cris, quando quiser mais uma folguinha, fica tranquilinho, tá bom? Se quiser dar outros compromissos, fica tranquilinho. Eu gostei muito do cantinho ali. Gostou? Eu gostei demais. Legal, ficou super legal. O ano que vem a gente tá pleiteando um bolinho. Eu apoio, tem apoio. Tem meu apoio com certeza, viu? Vou dar umas... Não, receitinha, eu vou falar mais ou menos o que eu curto. Ah, você é fitness, né, Lucas? Tá bom. Passar receitinha. Tudo low carb. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você, amigo secreto, você curte? Demais, demais. Eu gosto. Tudo, quem tirou quem, vai falar da pessoa, eu fico tudo. na expectativa, gosto de falar textinho, tipo, pra adivinhar de quem é. Aí, às vezes, eu uso ou o contrário, às vezes descrevo mesmo a pessoa, vou fazendo as jogadinhas. Mas gosto. Já participei de amigo secreto com você, já. Lembro. Você saiu comigo! Sim, lembro. Foi, cara. Seguinte, a gente tá vendo tudo isso aqui, sabe por quê, pessoal? Tá rolando amigo secreto, você já tá acompanhando, sabendo alguns episódios, tudo, algumas pessoas importantes aqui pra gente, que estão participando, que participam até do Entre Família, tudo. E o de hoje tá bem ligado a esse cenário que a gente tá. Quem Tem será? super a ver. Quem será o amigo secreto de hoje, hein? Quem será? Pode rodar o VT. Gente, climinha de Natal, tá sentindo? Tá chegando, falta uma semana. E você já sabe, já fazem 2 semanas que a gente tá levando amor em forma de presente pra alguém aqui dos bastidores da TV Novo Tempo. Hoje tô aqui, ó, no cenário do Entre Família. Como assim? Tá vendo luz aparecendo, tá vendo o totem aparecendo? É porque a pessoa que a gente vai presentear hoje tem tudo a ver com colocar isso aqui, tudo no lugar e fazer acontecer. A gente vai presentear o Dariel, mais conhecido como o Dadá. Bom, mas você já sabe, né? Aquele esquema, ele acha que a gente vai mostrar um pouco da rotina dele, mas no final vem a surpresa. Bora lá? E dessa vez, quem vai me ajudar nessa missão de Natal é a Yasmin, que é uma das produtoras do Entre Família e convive com o Dariel todos os dias.
Bom, o Dariel, mais conhecido por Dadá, ele cuida mais do acervo dos cenários. Então, por exemplo, essa poltrona que eu estou, se a gente quiser trocar, a gente fala, Dadá, por favor, preciso de uma poltrona assim, assim. E aí ele vai lá, tira fotinho, manda no WhatsApp. E ele vai lá em prontidão, leva a equipe dele e traz aqui exatamente pra gente. Tô aqui com o Dariel, que todo mundo chama de Dadá. Posso chamar de Dadá também? Pode chamar, não tem problema não. Dadá falou que é tímido perante as câmeras, não é nada. Quem conhece Dadá sabe que ele é um amor de pessoa, tá aqui com todo mundo. Pessoal de casa talvez não faça ideia, mas a Novo Tempo tem um acervo, né, Dadá? E você trabalha aqui com todos esses acervos de cenários e tudo mais. Eu tava andando aqui, você vai andar com a gente daqui a pouco, vai ver que tem muita coisa. Tem muitas coisas, faz quase 11 anos que eu trabalho aqui já. Na Novo Tempo, porque você trabalhou em outros lugares também como xerifado, né? Você gosta? Eu adoro. Desde 78 eu trabalho nessa área, como na expedição e almoxerifado, né? Então, com o tempo você vai adquirindo prática, né? É isso aí. Vocês vão ver em casa mais imagens aí enquanto a gente conversa. Vamos andar um pouco? Vamos rodar? Vamos. O que você quer me mostrar primeiro? Primeiro eu quero mostrar aqui dentro, onde é o meu departamento, né? Tem coisa, gente, de programas antigos, programas novos. Sim. Tem desde geladeira até artigos de tem essas evidências, peças desde da Nova Fibrugo do Rio de Janeiro. É, onde era Novo Tempo antes, sim, né? Sim, antigamente. Depois que veio pra cá, né? A amizade que a gente tem com o Dariel, ela é fácil, porque ele é uma pessoa fácil, né? Quando eu conheci ele, aí eu tava com outro produtor do Entre Família, e aí no momento que eu falei, e aí, Dadá? Ele falou, e aí, irmã? E aí já foi falando, nem sabia meu nome ainda. Mas depois a gente foi pegando uma amizade, aí todo mundo conhece ele por Dadá. Ele tá sempre prestativo, ele é uma pessoa animada, do jeitinho dele. Chegamos ao paraíso das poltronas e sofás, Dadá. Que mesas. Tem mesas e poltronas, eu tô encantada. Essas mesas aqui, ó, tudo já fazia parte de cenário. Hoje é usado para várias coisas, né? Vários departamentos usam, como a web, como a gravadora, TV, tudo. Para quem tá em casa para entender, vocês reutilizam algumas coisas aqui então para ficar, né, sustentável, não toda vez comprar algo novo. Você me contou que essa aqui já foi de algum programa bem importante. É o programa do Tito e Leandro, Na Mira da Verdade. Quando eu entrei a primeira vez, estava esse cenário aqui montado. Olha que legal. Vamos passear mais um pouco então. Esse eu reconheci, foi de uma semana especial sobre saúde mental, da doutora Rosana. Olha só, esse quem aqui, assistiu lembra essa figura icônica que estava lá no cenário. Quando a gente precisa dele de última hora, eu tenho até vergonha, mas acontece, né? Às vezes chega alguma coisa diferente no programa e a gente precisa por urgência. E aí a gente manda mensagem, Dadá, pelo amor de Deus, nos ajude. Com calma, clareza, e fala assim, não, chega aí em 5 minutos. E ele chega em 5 minutos, ele sempre tá em prontidão. É incrível isso, é sempre certinho. O trabalho dele realmente impacta. E para finalizar o passeio pelo acervo tão bem cuidado pelo Dadá, eu pedi que ele nos levasse até o estúdio do Entre Família. E do nada... Surpresa! Pra você! Pra mim? É claro! Nosso homenageado! Faz tanto pela gente! Obrigado, Rô. Que Deus abençoe você, tá? Imagina! Eu fico nervoso. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. O Dadá tá todo rosa de vergonha. Isso. Gente, eu vou apresentar. Eu não esperava. Mas isso que é uma surpresa? É surpresa, né, Dadá? Yasmin. Você faz muito pela gente, até às vezes de última hora, né? E você tá lá em prontidão sempre. Muito Estou obrigada. sempre à disposição. É do Entre Família, para todo mundo aqui, para você homenagear. Obrigado, que Deus abençoe, irmão. Vou te dar mais valor. Ah,
Hoje pode abraçar, né? Que Deus Hoje abençoe. pode. Obrigado, que Deus abençoe vocês, hein? Dadá, então, Gostei muito. Sério? Você nem abriu, nem viu ainda? Abre, já gostou. E já gostou. Ah, eu acho que ele adorou, gostou muito, a carinha dele tava vermelhinha. Realmente gostou, ficou tímido, mas gostou muito. E como ele anda bastante aqui, né, pra lá e pra cá, acho que ele vai usar muito nosso presente. Para vocês que estão em casa, um Feliz Natal. A meta é Jesus, que ele nasceu e morreu e vai voltar para nós. Que Deus abençoe todos vocês em casa. Gente, eu amei essa imagem slow! Essa imagem câmera lenta, que demais. Muito bem escolhido, que demais trazer o seu Dadá, presenteá-lo, falar. Pra vocês de casa também conhecer um pouquinho, faz tão parte aqui da nossa rotina, tudo sempre. Gente Sempre. boa demais, sempre super simpático atendendo. Às vezes eu preciso de algum cenário, uma coisa diferente, às vezes vou gravar na rua, tudo. A gente tem a ideia do pessoal da dinâmica, tudo. Ele tá sempre pronto lá, olha, realmente vou reservar pra você, olha, você pode levar esse daqui. Sempre super Sempre. gente boa. Gente, seu Dadá, um beijo pro senhor. Também já precisei ir lá. E ele tem maior paciência de mostrar tudo e de você ver tudo. E às vezes você não escolhe, né? Porque às vezes a gente tem tantas opções e acaba mudando totalmente de ideia depois. E ele sempre disponível e prestativo para ajudar a gente. Teve uma vez eu precisava de algo bem específico e eu fui buscar, ele não estava. Eu fui buscar, eu não encontrava. Depois ele chegou, não, filho, olha aqui, eu reservei pra você, até escondi aqui pra ninguém pegar, porque eu sabia que você ia usar tudo. Eu falei, cara, muito obrigado, se preocupou com isso. Detalhes, né? Detalhes. E assim, que bom que o Entre Família homenageou o seu Dariel, que é super especial. E ele ficou tão feliz com o presente. Chega tipo, nossa, né? Não esperava. Não esperava. Eu adoro isso. Natal é sobre isso, né, gente? Surpreender as pessoas que tanto nos ajudam aqui, não aparecem, mas que faz tudo isso aqui acontecer. E vamos então de idade versus maturidade aqui no Entre Família, com mais interação chegando de casa. Olha só, Marilene Marques. Alô, Marilene, seja bem-vinda. É parente da Maíra, será? Marques? Esse tema é emocionante. Perdi minha mãe com 4 anos de idade e minha irmã mais velha assumiu a responsabilidade de tomar conta de mim e do meu irmão de 3 anos. Ele ainda mamava no peito e chorava querendo nossa mãe. Há uns 2 anos atrás, ela foi julgada por não saber as coisas direito e não ter paciência conosco. Hoje eu a vejo como uma heroína. Tá aí aquilo que a gente comentou e a Marilene trouxe aqui, né? Dessa irmã que viu, que precisou dessa responsabilidade cedo. Eu entendi ali da história que talvez em algum momento ela foi julgada porque não soube conduzir, mas você já colocou aqui pra gente, né, Neida? A responsabilidade, ela vem e nem sempre a maturidade está naquela idade para você conduzir. Imagina, né? Você cuidar dos seus irmãos mais novos, sendo que você ainda precisaria estar cuidada. Exatamente. É uma perda. Perder a mãe, perder o pai, são perdas muito marcantes. Então, ela tem que assumir um papel que não vai ser o da mãe dela, por mais que queiram que seja. E aí, o que acontece? Ela ainda não sabe o que é ser mãe. Uhum. Ela vai brigar, ela vai gritar muitas vezes, porque a referência dela é essa. E isso vai fazer com que ela também tenha marcas muito difíceis ao longo da vida dela, porque ela também perdeu uma mãe. E ela, em vez de estar sendo cuidada, ela estava cuidando de outra pessoa. Então, ela tinha que lidar com o luto e o enfrentamento ali. E uma coisa legal também da Marilene é ela entender e ter essa maturidade de compreender que a irmã cuidou, talvez, ela enxerga ela como uma heroína. Outros podem, talvez, julgar, mas ela viu a irmã como heroína. Ela teve a maturidade de entender o que a irmã tinha condição de dar. E deu, Exatamente. E isso leva tempo mesmo para as outras pessoas entenderem. Porque, às vezes, você também só vai entender quando você fizer aquelas relações. Ter a noção de realidade. Quando você tem a noção de realidade, é o quê? É saber que a irmã dela não deveria estar cuidando de outras crianças, mas precisou cuidar. Então, a gente pensa muitas vezes que a maturidade é algo fechado. Estou maduro e acabou. Não. Você vai vendo a vida de outras formas, em outros momentos. Então, a gente está amadurecendo sempre? Quase sempre. Quase sempre a gente está em processo de amadurecimento. A gente não fica estagnado. Porque se a gente estagnar, como é que eu vou acompanhar o desenvolvimento do que está em volta?
Entendeu? Você entendeu hoje como educar o seu filho que a sua mãe entendia de outra forma. E se a sua mãe hoje aceita o jeito que você educa, ou seja, ela acompanha o desenvolvimento no entorno, ela poderia ficar rígida e não aceitar. E minha mãe Então, acompanha. nós estamos nesse processo contínuo e faz parte, junto com o que ela falou também, que é algo fantástico e que tem a ver com o depoimento que a gente teve, aceitar a própria história. Veja bem, eu tive que cuidar da criança, ela teve que cuidar de uma casa, cada um teve que... Eu aceito a minha história conforme eu vivi e eu não tenho como mudar isso. Grande parte do amadurecimento vem quando eu aceito a história de vida que eu tenho. Gosto disso, porque às vezes, né, as coisas não acontecem tão rápido quanto para as outras pessoas e a gente tem que entender esse processo. E eu acho muito interessante, uma experiência bem simples que eu lembrei. Quando eu cheguei na faculdade, eu não era ligada à tecnologia porque não tinha acesso à tecnologia. Então eu dei uma apanhada assim para poder entrar nesse processo, mas eu fiquei bem porque eu pensei, cara, eu não tive nada e agora eu tô aqui. Então se eu tenho aqui agora, eu vou aprender a mexer nesse computador. E aí foi. Mas é muito legal quando a gente entende os nossos processos. Nem sempre a gente consegue, porque com a imaturidade a gente quer tudo para agora. Mas quando a gente entende, é tão bom. Tem mais interação, Lucas? Tem mais gente participando aqui, mandando a mensagem. Pode colocar na tela, vamos saber quem está participando com a gente, mandando pergunta ou, enfim, com algum comentário. Olha só, veio de onde? Do Arujá. Arujá. A Suliane está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação, viu? Olha só, eu penso que o tempo, ele é o melhor para nos ajudar a ter maturidade, desde que tenhamos a consciência que precisamos melhorar. Abraço a vocês. Você é uma bênção. Obrigada pela sua participação, por estar aqui demais. Beijo pra você. Su, minha quase xará, Su. É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Que é essa questão de que o tempo vai fazendo com que a gente veja a vida de outra forma. Aquilo que eu não entendia, por que eu vivi aquilo, por que foi daquela forma? Eu posso ficar parada lá no tempo, me lamentando que foi daquele jeito, ou eu posso ir vivendo esse tempo presente. E aí vem o amadurecimento, que é, puxa, olha, consigo enxergar isso que eu vivi. Então, as pessoas que são mais maduras, elas esperam. Tá? Tem a ver com tolerância também. Elas esperam, porque às vezes não vai ser agora. Eu gostaria que fosse. Veja bem, a pessoa madura não quer dizer que ela aceita tudo. Ela tem momentos de crise. A diferença é que o momento de crise dela, ela sabe que vai passar. Ela compreende que vai passar. A pessoa madura, ela é mais calma, mas não quer dizer que ela é uma pessoa passiva, morta. Não, isso não é sinal de maturidade. Pode ser simplesmente que a pessoa não tem iniciativa. Qual é a diferença? É que ela pode até ser agitada, mas ela sabe o que falar e quando corrigir o que ela fez. Então, a gente precisa entender que a pessoa madura, ela não é esse ideal que a gente imagina daquela pessoa, né, quietinha, pura. Não, ela não é uma pessoa pura. Ela vai viver frustrações. Ela vai ter vontade de socar a parede. Talvez até soque a parede. Mas ela sabe que ao socar a parede vai doer a mão dela, ela vai ter que consertar aquilo. É diferente daquela que soca e diz assim, foi por sua causa. Você me tirou do sério. Bom, não é o outro que nos tira do sério. Não é o outro que nos controla, né, também. Eu acho que a maturidade, a gente vai aprendendo isso. Que a gente não pode deixar o outro ter poder sobre nós. Que programa fantástico, mas infelizmente, né, Lucas, chegou ao fim. Vamos despedir da Eneida. Tem que ter maturidade pra isso também, né? Tem que ter maturidade. Eu não tenho muita maturidade quando a Eneida vem aqui, porque eu tenho vontade de agarrar ela pra conversar todas as coisas em um dia só, porque depois ela volta pra vida dela, a gente tá aqui no dia a dia, então ela vem aquela coisa, né? Vamos aprender tudo. Ao máximo. Eneida, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço mais uma vez, obrigada por confiar, pelo convite. E eu espero que as pessoas de casa estejam compreendendo que é devagar. A gente não precisa virar maduro de hoje para amanhã, não. Ai, que abacate que é amadurecido à força não tem o sabor que seria o amadurecimento natural. Eneida, obrigada por confortar nossos corações. E, Eneida, a gente quer desejar feliz Natal, feliz Ano Novo, porque esse é o nosso último programa de 2022, mas 2023 a gente tá junto de novo, né? Né? Com certeza. Né? Tá bom. Eneida. Estamos aqui. Tá tudo certo. Obrigada.
Obrigada, viu, Eneida? Demais. Tá passando aí o Instagram? Exatamente, você falar, tá passando o seu Instagram ali na tela. Obrigado, um prazer estar com você, viu? Tá aqui com você, acompanhava, agora quem poder conversar, aprender demais. E até uma próxima, viu? Muito obrigada. E amanhã, programa continua, tem mais. Outra questão, Outra né? questão aí. Filosófica, reflexiva. Era mesmo para eu ter nascido? Como é que lida com essa pergunta, com essa crise existencial? O que fazer com essa rejeição, com esse abandono? E para poder falar sobre esse assunto, a gente vai ter a Aline Moraes, que vai estar aqui com a gente, e também o pastor Robson Aleixo. Então, a gente tem um timaço aqui para falar de um assunto extremamente importante, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí de casa. E se você já sabe, tem um amigo, uma amiga que passa por isso, já manda o zap lá e fala que vai ter esse programa amanhã no Entre Família, 2h30 da tarde. Já liga, fala, convida e esteja com a gente. Suzá, obrigado, Obrigada, viu? valeu. Sempre muito bom estar por aqui, viu? É isso aí. Até uma próxima. Vem vida e saúde aí, hein? Não sai não. Beijo, até Beijo, amanhã. tchau, tchau, até mais.